Tipologia textual. As tipologias textual são os tipos de texto criados em determinados contextos e vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. A tipologia textual é dividida em 5 tipos de texto. Tipologia narrativa ou narração conta uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. Tipologia descritiva. Descrição descreve uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Tipologia dissertativa, uma dissertação. Defende uma ideia e expor uma opinião através de argumentos. Tipologia expositiva. Exposição apresenta um conceito, uma ideia ou informa sobre algo. Tipologia injuntiva. Injunção ensina ou instrui sobre algo com um objetivo de levar a uma ação. Tipologia narrativa. Narração. A narração significa contar uma história, acontecimentos e ações de personagens dentro de um espaço e um tempo determinado. Através de um enredo, história é relatado por um narrador os acontecimentos e ações de maneira linear ou não linear. Assim, se o enredo seguir uma sequência cronológica, trata-se de um enredo linear. Do contrário, se existir uma mistura entre o passado, o presente e o futuro, estamos diante de um enredo não linear. Para facilitar o entendimento, podemos resumir os elementos de narrativa da seguinte forma: o que é? Revela a história, o assunto central da trama. Quem são os personagens envolvidos na trama e que podem ser principais, protagonistas e secundários, coadjuvantes. Quando indica o momento em que a história se passa. Onde representa o local ou espaço onde a narrativa ocorre, que podem ser ambientes físicos ou psicológicos. Porque aquele que conta a história é o narrador. Foco narrativo. Ele pode fazer parte da história. Narrador, personagem ou não participar dela. Narrador, observador ou narrador onisciente. Características da tipologia narrativa. Revela a sequência de acontecimentos de uma história. Os fatos e as ações são relatados por um narrador. Foco narrativo, que participa ou não da trama. Presença de personagens principais. Protagonistas, que aparecem com maior frequência e são mais importantes na história. E personagens secundários, coadjuvantes. Marcação de tempo. Tempo cronológico, através de datas e momentos históricos. Ou tempo individual de cada personagem. Tempo psicológico. Ligação do local onde se desenvolve a história, que podem ser físicos, reais ou imaginários, ou psicológicos na mente das personagens. Exemplo de texto da tipologia narrativa. Os principais exemplos de texto narrativo são crônica, conto, romances, fábulas e novelas.